Bem-vindos ao seu canal de História e Filosofia, A Voz da Ampulheta. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente suas dúvidas ou sugestões. Obrigado! Estamos no ano 330 depois de Cristo. Constantino, imperador romano, funda uma nova capital, Constantinopla, não às margens do Tibre, mas às margens do Bósforo, onde Europa e Ásia se encontram. Constantinopla ergue-se como uma nova Roma, mas uma Roma diferente. É uma fusão do Oriente e do Ocidente. Aqui, a lei e a ordem romanas encontram a atração na mística espiritualidade do Oriente. É neste solo fértil que a arte bizantina florescerá, uma fusão entre a tradição clássica e a fé cristã. As colunas monumentais, os antigos costumes romanos, a grandeza dos seus arcos e a solidez das suas estátuas permanecem. Mas algo profundo muda. Uma nova espiritualidade começa a infiltrar-se na arte. A arte transforma-se numa janela para o divino, uma ponte entre a terra e o céu. O objetivo já não é apenas exaltar imperadores ou feitos humanos. Já não são retratados apenas imperadores terrenos, desenhados em mármore, mas santos etéreos, a brilhar em mosaico. A imagem realista dá lugar ao simbolismo. Santos, anjos e Cristo brilham em mosaicos de ouro cintilante. Não é uma ruptura total, é uma fusão lenta e bela. O realismo romano mistura-se com o simbolismo abstrato do Oriente. O mais divino dos metais assume o papel principal. O ouro, símbolo da luz celestial, torna-se protagonista. Cada pequena tessela reflete a luz como se fosse a própria presença de Deus. Ou melhor, uma metáfora da presença de Deus. Já não estamos apenas a olhar para a arte. Estamos a experienciar o divino. A arte já não quer apenas ser olhada. Ela quer ser experienciada como uma visão sagrada. Assim, a cultura romana não desaparece. Ela é preservada, transformada e elevada no Império Bizantino, onde fé, poder e arte se unem para criar uma nova linguagem estética, profunda e eterna. Imagine a arte bizantina como uma tapeçaria sagrada, tecida ao longo dos séculos pelas mãos de imperadores, monges e visionários. Tudo começa nos primeiros tempos do cristianismo, entre os séculos 4 e 5, quando a arte ainda carrega as raízes do mundo romano. Nas sombras das catacumbas surgem imagens simples, fortes, quase sussurradas, transmitindo a esperança da ressurreição a um povo perseguido e sonhador. Com o passar do tempo, o império se fortalece, e uma nova era dourada desponta sob o reinado de Justiniano no século VI. É nesse momento que Bizâncio se transforma. A grandiosa Ágia Sofia ergue-se em Constantinopla, sua cúpula pairando no ar como um milagre de pedra e fé. Dentro dela, mosaicos repletos de ouro e cores vibrantes brilham como o próprio firmamento, proclamando não só a glória de Deus, mas também a autoridade do imperador na terra. Mas nem toda a luz escapa às sombras. Por volta do ano 726, uma crise violenta explode. A controvérsia iconoclasta. De repente, as imagens sagradas, os ícones, são vistas por muitos como ídolos proibidos. Monges e artistas assistem, impotentes, enquanto suas obras são destruídas em nome da pureza religiosa. Durante séculos, a arte bizantina cambaleia, tentando sobreviver entre o respeito à fé e o medo da heresia. Então, como a alvorada depois da noite mais escura, o renascimento macedônio surge entre os séculos 9 e 12. A arte renasce, e com ela, os ícones voltam às igrejas e palácios, agora ainda mais profundos, mais humanos. As imagens não apenas representam o sagrado, elas parecem respirar emoção, dor, compaixão. É como se cada pincelada carregasse o peso de tudo que foi perdido e tudo que foi reconquistado. Nos séculos seguintes, quando o império começa a declinar, a chama criativa de Bizâncio não se apaga. Pelo contrário, ela incendeia uma última grande revolução artística no chamado período paleólogo,
entre os séculos 13 e 15. Mesmo com a ameaça constante de invasores, os artistas bizantinos inovam, experimentam, reinventam suas tradições. E ainda que o império acabe tombando diante dos otomanos, essa última explosão de criatividade sela para sempre o legado de Bizâncio. Assim, de imagens escondidas nas catacumbas a cúpulas douradas que tentaram tocar o céu, de ícones despedaçados a renascimentos triunfantes, a história da arte bizantina nos revela algo mais do que beleza. Ela é a própria luta pela sobrevivência do espírito humano. Até agora, vimos que a história do Império Bizantino começa em 330 d.C., quando o imperador Constantino funda Constantinopla, a Nova Roma. A arte deste início ainda carrega o peso do passado romano. Mosaicos discretos, arquitetura monumental, afrescos e baixos relevos que lembram a Roma pagã. Mas algo novo emerge. O mundo espiritual começa a tomar forma visual. As imagens cristãs surgem nas catacumbas e nas primeiras basílicas, ainda simples e simbólicas, preparando o terreno para a grande transformação que viria. Sob Justiniano I, o Império Bizantino alcança seu auge. É uma era de poder imperial e esplendor religioso. A arquitetura atinge seu zênite com a construção da magnífica Hagia Sophia, uma cúpula que parece flutuar no céu, iluminada por uma luz que sugere a presença divina. Nos mosaicos, o ouro e as pedras preciosas dominam, criando cenas bíblicas vibrantes em igrejas como São Vital em Ravenna. Ícones de Cristo, da Virgem Maria e dos santos começam a ganhar formas mais definidas, em obras de devoção que são mais portais espirituais do que meras imagens. No entanto, ao final deste período, surgem as primeiras tensões. A controvérsia iconoclasta ameaça a produção de imagens sagradas, lançando o império em uma crise espiritual e artística. A partir de 726 d.C., imperadores iconoclastas passam a proibir, e muitas vezes a destruir, imagens religiosas, considerando-as uma forma de idolatria. Muitos mosaicos são apagados, ícones são queimados, e artistas são forçados a buscar novas formas de expressão. Durante este tempo, a arte bizantina assume formas mais abstratas e simbólicas, evitando a representação direta do divino. Com o fim da iconoclastia, um novo fôlego invade a arte bizantina. Os ícones retornam triunfantes, agora mais emotivos e espirituais. As cores ganham intensidade, o dourado, o azul profundo e o vermelho sangue dominam os painéis e mosaicos. A arquitetura se torna ainda mais refinada, com igrejas mais complexas e elaboradas. Esse período marca também a expansão da arte bizantina para os Balcãs e a Rússia Kievan, onde a tradição ortodoxa abraça fervorosamente o legado artístico de Constantinopla. Durante o governo dos Comnenos, a arte ganha uma liberdade inédita. Mosaicos e afrescos começam a retratar, além dos temas sagrados, cenas do cotidiano e emoções humanas. Escolas regionais florescem na Ásia Menor e nos Balcãs, trazendo uma riqueza estilística até então inédita na tradição bizantina. A influência sobre a Rússia se intensifica, moldando o que será a grande escola de ícones ortodoxos russos. Após o saque de Constantinopla pelos cruzados em 1204, o império se fragiliza, mas a arte surpreendentemente floresce uma última vez. Mesmo com menos recursos, artistas bizantinos criam obras de intensa espiritualidade. Afrescos e ícones que, embora mais simples em materiais, são sofisticados em expressão. Nomes como Andrei Rublev surgem na Rússia, herdando e aperfeiçoando a tradição iconográfica bizantina. Finalmente, em 1453, Constantinopla cai para os otomanos. O império desaparece, mas a arte bizantina sobrevive, como chama eterna, nos mosteiros, igrejas e ícones ortodoxos da Europa Oriental. Quando pensamos na arte bizantina, não estamos apenas falando de pinturas ou construções,
Estamos mergulhando numa visão inteira de mundo. Para o bizantino, a arte era oração, era guerra, era resistência. No começo, ainda no rastro da Roma antiga, as figuras surgem rígidas, frontais, fixas, uma escolha consciente. Esse hieratismo não é falta de habilidade, é a busca pela eternidade. Cada rosto sério, cada corpo imóvel afirma que ali o tempo não domina. Sobre essas figuras o dourado brilha, não como um luxo terreno, mas como a própria luz de Deus banhando o espaço. Não existe sombra, não existe fundo natural, apenas o ouro absoluto, abolindo o mundo terreno para revelar o invisível. E se a perspectiva naturalista, aquela que imita a profundidade do olhar humano, é deixada de lado, é porque os artistas de Bizâncio queriam nos arrancar da ilusão da matéria. Eles queriam que víssemos o espiritual, plano, direto, sem a distração dos truques visuais. Dentro das igrejas, os ícones não são apenas imagens bonitas. Eles são presenças, verdadeiras janelas abertas para o divino. Um ícone não se admira, se venera. Ele respira, olha de volta, exige silêncio e reverência. A própria arquitetura se torna uma pregação muda. A Hagia Sophia, com sua cúpula imensa que parece flutuar, transforma pedra e luz em mistério puro. Ali, a luz que entra pelas janelas ocultas não apenas ilumina, ela encarna o invisível, como se o próprio céu descesse à terra. Mas nem toda grandeza é eterna. Em 1204, durante a Quarta Cruzada, Constantinopla, a rainha das cidades, é traída, saqueada pelos próprios cristãos do Ocidente. Igrejas profanadas, tesouros arrancados, relíquias dispersas. O coração de Bizâncio sangra, mas ainda pulsa. Por quase 2 séculos, o império enfraquecido luta para sobreviver. E, mesmo à beira da ruína, a arte não morre. Pelo contrário, ela floresce numa última explosão de criatividade, no chamado Renascimento Paleólogo. Os ícones se tornam ainda mais humanos, os espaços mais ousados, as emoções mais profundas. Era como se, diante da morte inevitável, Bizâncio quisesse cantar a sua última canção com toda a alma. E então, em 1453, o inevitável chega. Sob o cerco de Maomé II, as muralhas caem, a cidade é conquistada pelos otomanos. Constantinopla, o sonho dourado dos imperadores, se rende. Mas o espírito de Bizâncio não morre. Ele atravessa os séculos, preservado em mosaicos, em ícones, em cúpulas que ainda hoje sussurram, para quem souber ouvir, a história de uma civilização que tentou, através da arte, tocar o eterno. Entre numa igreja bizantina. Olhe para cima. As paredes brilham com ouro. Santos e anjos olham para baixo, os seus olhos carregados de significado. Isto não é mera decoração. É um sermão em pedra e vidro. Os mosaicos não eram apenas imagens bonitas. Eram os evangelhos para os analfabetos. Cada cena cuidadosamente criada para transmitir verdades teológicas. Cristo como Pantocrator, governante de tudo. A Virgem Maria, um vaso da graça divina. E depois, os ícones. Pequenas pinturas portáteis, muitas vezes em madeira. Mais do que arte, acreditava-se que estavam imbuídos da presença das figuras sagradas que representavam. Os fiéis rezavam diante deles, buscando intercessão e bênçãos. Não eram retratos. Rostos estilizados, alongados, sobrenaturais. Não se destinavam a captar a semelhança terrena, mas a revelar a essência espiritual. Os fundos dourados, não apenas opulentos, mas simbólicos do reino divino, onde essas figuras sagradas residiam. A arte bizantina, veja, visava a alma, não apenas o olho. Convidava à contemplação, atraía-o para um mundo além do material. Imagine, por um momento, um mundo dividido, não por terra ou por língua, mas por imagens. Essa foi a realidade no Império Bizantino durante a controvérsia iconoclasta. Bem no centro desta tempestade estava uma questão fundamental. Devemos representar o divino? Um lado,
conhecido como os iconoclastas, argumentou apaixonadamente contra isso. Para eles, criar imagens de Deus não era nada menos que blasfêmia. Afinal, não se pode capturar o infinito numa forma finita. Por outro lado, os iconódulos defenderam ferozmente o uso de ícones. Eles acreditavam que as imagens podiam realmente servir como um caminho para Deus, especialmente para aqueles que não sabiam ler. Cristo não assumiu a forma humana, então por que não poderia ser representado? Por mais de um século, este debate continuou. Igrejas foram despojadas, ícones preciosos foram destruídos. Mas, no final, os iconódulos prevaleceram. A veneração das imagens foi restaurada. A controvérsia iconoclasta, embora um capítulo turbulento, teve um profundo impacto na arte bizantina. Empurrou os artistas a refinar a sua arte, a encontrar novas maneiras de expressar o espiritual sem depender da representação literal. Isso levou a uma exploração mais profunda do simbolismo e a uma maior ênfase no místico e no transcendental. O Império Bizantino pode ter caído em 1453, mas o seu legado artístico perdurou. Como ondas a espalhar-se por um lago, a influência bizantina alcançou lugares distantes, deixando a sua marca em terras longínquas. Se viajar para leste, para a Rússia, verá as cúpulas em forma de cebola da Catedral de São Basílio em Moscovo, e poderá ouvir os ecos de Bizâncio nos cânticos solenes da liturgia ortodoxa. Os russos abraçaram a arte e a fé bizantinas, tornando-as verdadeiramente suas. Agora, aventure-se nos Balcãs. Explore os antigos mosteiros do Monte Athos na Grécia, que ainda estão adornados com mosaicos brilhantes. Pode testemunhar o poder duradouro da espiritualidade bizantina nas igrejas ortodoxas espalhadas por toda a região. Mas a arte bizantina não era apenas sobre criar belos objetos. Era sobre expressar uma visão do mundo, uma maneira de entender o divino que ia além do mundo material. Mesmo hoje, a sua influência ainda pode ser sentida na arte, arquitetura e espiritualidade de tantas culturas. Lembra-nos que o verdadeiro poder da arte reside não apenas na sua beleza, mas na sua capacidade de nos conectar a algo maior do que nós mesmos.